Um coração agradecido, uma compilação do Dia de Ação de Graças, por David Brandenberg. Louvarei o nome de Deus com cânticos, glorificarei com ações de graças. Salmos 69:30. Todo dia deveria ser o dia de ação de graças. Um momento para agradecer a Deus por todas as nossas muitas bênçãos. Devemos ser gratos e valorizar cada momento de cada dia e estar constantemente louvando, agradecendo a Deus. E por isso, todo dia pode ser Natal. Se o espírito de Natal viver em nossos corações, todo dia pode ser feriado, reunindo em um. Quando o fazemos assim em nossos corações e o vivemos assim por meio das nossas ações de graças. David Brandenberg. Era o dia de ação de graças e eu tinha 10 anos. Eu estava em uma ala de assistência social em um hospital da cidade e estava programando para passar por uma grande cirurgia ortopédica e no dia seguinte eu sabia que só poderia esperar meses de confinamento, convalescência, dor. Meu pai estava morto, minha mãe e eu morávamos sozinhos em um pequeno apartamento. Estávamos na assistência social. Minha mãe não pôde me visitar naquele dia. Conforme o dia passava e eu ficava sobrecarregada com um sentimento de desespero e de medo, eu sabia que a minha mãe estava sozinha em casa e se preocupava comigo, não tendo ninguém para ficar, tendo ninguém para comer, nem mesmo tendo dinheiro suficiente para pagar um jantar no dia de ação de graças. As lágrimas brotavam em meus olhos. Coloquei a minha cabeça sobre os travesseiros e puxei as cobertas sobre ela. Eu chorei silenciosamente, mas tão amargamente, tanto que meu corpo se contorceu de dor. Uma jovem estudante de enfermagem ouviu os meus soluços e veio até mim. Ela tirou as cobertas do meu rosto e ela começou a enxugar as minhas lágrimas. Ela me disse o quão solitária ela estava, tendo que trabalhar naquele dia e não podendo estar com a família. Ela me perguntou se eu jantaria com ela. Trouxe 2 bandejas de comidas, peru, purê de batatas, molho de cranberry, de sobremesa. Ela conversou comigo e me acalmou e tentou acalmar os meus medos também. Embora ela estivesse programada para sair do serviço, ela ficou às 16 horas, ela ficou em seu próprio horário até quase 23 horas. Ela brincou comigo, ela conversou comigo e ficou comigo até que eu finalmente adormeci. Muitas ações de graças aconteceram e se foram desde que eu tinha 10 anos, mas eu nunca passei sem que eu me lembrasse daquele em particular e dos meus sentimentos
de frustrações, de medo, de solidão, do calor, da ternura, do estranho, de alguma forma, que o estranho, de alguma forma, tornou tudo suportável. Martin Gasper. Uma editora do Dia de Ação de Graças, no jornal, contou sobre uma professora que pediu à sua classe de alunos da primeira série para desenharem algo pelo qual eles eram gratos. Ele pensou em quão pouco essas crianças do bairro pobre realmente tinham pelo que estar gratos, mas ela sabia que a maioria delas iriam desenhar perus ou mesas com comida. A professora ficou surpresa com um desenho que Douglas entregou, uma mão simples, infinitamente desenhada. Mas a mão de quem? A classe ficou cativada pela imagem abstrata. Eu acho que deve ser a mão de Deus que nos traz comida, disse uma criança. Um fazendeiro, disse outro, porque ele cria os perus. Finalmente, quando os outros estavam trabalhando, o professor se curvou sobre a mesa de Douglas e perguntou: de quem é essa mão? É sua mão, professor? Ele murmurou. É sua mão, professor. Ele se lembra de que frequentemente no recreio ela pegava Douglas, uma criança desleixada, desamparada pela mão. Ela frequentemente fazia isso com as crianças, mas significava muito para Douglas. Talvez este fosse o dia de ação de graças de todos, não pelas coisas materiais que nos foram dadas, mas pela chance, mesmo que pequena, de dar aos outros. Autor desconhecido. Ser grato é uma escolha que expressamos prontamente e ritualmente no dia da ação de graças, mas o que fazemos em outros dias do ano, quando o clima é menos festivo ou a atmosfera é mais comum. Eu gosto da maneira, contente como os peregrinos encaravam a vida. Eles não permitiam que seus sentimentos ou circunstâncias determinassem se eles exageravam ou não, se eles exerceriam ou não gratidão, ações de graças, ação de graça. Eles acreditavam que Deus estava no controle e providenciava. Eles achavam, seguindo essa crença até as suas conclusões lógicas. Eles responderam aos desafios com uma perspectiva que dizia: Deus permite tudo isso para o nosso bem. Eles escolheram acreditarem em um Deus santo e fiel. Estava bem colocada e que, embora muito estivesse contra eles, sempre havia muito mais pelo que estar grato. Desenvolver um coração de gratidão, essencial para desenvolver uma fé mais forte, como John Piper declarou em seu livro God Water Life. Se não acreditássemos que somos profundamente dependentes de Deus para tudo o que temos ou esperávamos ter, a própria fonte de gratidão, a fé é seca.
Faça a escolha hoje. Tirar os olhos de si mesmo, das suas circunstâncias, reconhecendo com gratidão quem Deus é. E Ele está fazendo e o que Ele está fazendo. Negue-se a si mesmo direito de reclamar, abraçando em vez disso a alegria profunda da gratidão. E de todas as coisas, um coração grato agrada a Deus. Quem falou foi Bárbara Reina. Devem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é fiel e dura para sempre. Salmos 107, 1. Ao entrarmos no dia da ação de graça, tendemos a focar em nossas bênçãos e agradecer pela bondade de Deus, embora isso seja certamente uma coisa boa, não é a melhor coisa. A melhor coisa é transformarmos o dia de ação de graça em uma vida de ação de graças, independentemente do dia ou da situação. Deus quer que sejamos gratos, porque viver em gratidão permite que Deus saiba que você tem confiança nele. Não importa quão profundos sejam os problemas ou que terríveis sejam as circunstâncias. Agradecer a fé virada do avesso. A vida da gratidão muda seu semblante, disposição, em vez de ficar abatido, desanimado, espalhando tristezas e desespero por onde passa, começa a irradiar a alegria do Senhor. As melhores testemunhas de Cristo são aquelas que estão enfrentando as provações da vida com uma canção de agradecimento nos lábios. A vida de gratidão abre a porta para Deus trabalhar. Deus odeia quando resmungamos, quando reclamamos, mas Ele ama quando o louvamos e o agradecemos. À medida que começamos a viver uma vida de gratidão a Deus, Ele começa a trabalhar mesmo nas provações e nos testes. Fé mais difíceis. Paulo e Silas, a fé mais difíceis. Paulo e Silas foram espancados, jogados na prisão e cantaram um hino de louvor ao Senhor. E quando terminaram de cantar, o Senhor enviou uma pedra da prisão e as portas da prisão foram abertas. Deus faz milagres em nosso favor quando escolhemos agradecer a Ele e louvarmos, mesmo no poço mais profundo e mais escuro. Deixe-me desafiá-lo como me desafio. Discipline-se para dar graças em tudo. Agradeça a Ele pelas montanhas, agradeça a Ele pelos vales, e Ele é digno de todo o nosso agradecimento e nossos louvores. Jeff, publicado em novembro de 2004, por Deborah Lee, música de Michael Dowley. Conforme relatos por Dali em como fazer amigos, influenciar pessoas.